O Tarcísio de Freitas negou hoje que teria interesse de disputar a presidência da República em 2026. Repórter Álvaro Nocera chegando com as últimas informações, as expectativas já para 2026. Bem-vindo, Álvaro, bom trabalho. Boa noite para você, Tiago, a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. Exatamente, para a Folha de São Paulo, o governador Tarcísio Gomes de Freitas disse que não será candidato à presidência da República em 2026, que ele não tem interesse e que ninguém pode falar por ele. Essa fala aconteceu após notícias que repercutiram muito, principalmente no final de semana, em que Tarcísio teria admitido a aliados a possibilidade de se candidatar. Isso porque o ex-presidente Jair Bolsonaro segue inelegível, portanto não poderia se candidatar. O Álvaro complementa as informações falando sobre essa questão da corrida à presidência da República, mas de qualquer forma o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que não tem interesse em disputar em 2026 em 2026 a eleição para a presidência da República. De qualquer forma, ele diz, se Jair Bolsonaro quiser, ele pode entrar na disputa ao Palácio do Planalto. A Jovem Pan continua acompanhando. Podemos girar os nossos comentaristas? Claro, né? A gente está falando sobre a campanha de 2026, antecipando muito, não é, Dora Kramer? Essa campanha, o governador avançou alguma casa ao dizer que se Jair Bolsonaro quiser, ele concorre à presidência da República e, obviamente, ele ia falar que não tem interesse, porque é aquele discurso, normalmente os governadores falam, o foco é o Estado, não é, Dora? Pois é, ele não pode dizer agora que seria candidato, até porque o ex-presidente continua insistindo que vai ser candidato, etc. Mas eu acho, para responder a sua pergunta objetivamente, eu acho sim que ele avançou, eu não digo uma casa, Tiago, meia casa, digamos assim. Meia casa, porque à medida que o governo piora, tem uma situação que pode ser revertida, claro, mas no momento é uma situação difícil, é claro que aí a oposição ganha corpo. Isso que o Vilela falou no comentário anterior sobre o centro, eu concordo inteiramente, porque é isso, né, Vilela? Quem foi atrás do Lula em 2022 foi o centro, agora é diferente. Ele é que precisa ir atrás do centro, e eu não sei se o centro vai querer, porque você também pontuou isso, né? Os outros candidatos, se a gente somar os outros candidatos, se a direita evidentemente não é tola, vai querer vir unida, a gente vê que fica muito difícil para o presidente Lula, porque a direita tem mais opções e a esquerda não tem nenhuma. E inclusive, Vilela, saiu hoje uma informação de bastidor, claro, dizendo que alguns partidos de centro estudam desembarcar do governo Lula, mas é aquela história, tem o fisiologismo do centrão, atrás de cargos, e claro que isso ninguém sabe ainda se pode acontecer, mas se isso acontecesse, aí sim o governo fica totalmente isolado. Pois é, mas eu acho muito difícil, viu, Tiago? Eu acho muito cedo para o Centrão desembarcar do governo. Eu acho que um eventual desembarque ele vai ficar para o último ano. Ainda tem bastante tempo para determinados setores permanecerem ali tendo os benefícios do poder. Agora, nessa questão do centro, um aspecto que chama a atenção com relação à candidatura Tarcísio, por exemplo, é que ele é um nome que consegue agregar o eleitorado bolsonarista, o eleitorado de direita mais raiz, ele mantém um certo respeito por parte desse eleitorado e, ao mesmo tempo, ele é uma figura mais comedida, mais atraente para o eleitor de centro. A candidatura de Bolsonaro ou de Michele Bolsonaro, de alguém com a figura de Bolsonaro muito marcada, evidentemente já sai na frente por conta do peso de Jair Bolsonaro, mas talvez tenha um pouco mais de dificuldade no âmbito do centro. Já Tarcísio de Freitas não, ele consegue trazer esse eleitor, o que dificulta ainda mais o trabalho do presidente Lula, no sentido de buscar reverter essa perda de prestígio nesse segmento vital do eleitorado.